Olá, estamos aqui hoje para fazer uma live. Vou convidar a amiga Mara. Agora foi. E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrar. E aí, como tá as coisas? Tudo bem. Olha, Rubens já entrou aí, ó. Já entrou no fogo, aleluia. Vai ser um tempo bom, vai ser um tempo bom. Algumas pessoas estão entrando, vai ser bom. Eclesiastes, né? Sempre bem-vindo em nossas vidas. Fala do tempo. Com certeza. E vou convidar aqui algumas amigas. Pode convidar aí também. Já estou mandando aqui pro pessoal. E como vai ficar gravado, aí a gente pode dar início que não alcança só agora, né? Vai alcançar as pessoas depois. Você se apresentasse, passa um pouquinho o desafio para você do que é se manter dentro dessa gestão de tempo. Que é como se 24 horas não fosse o suficiente. É verdade. De acordo com a Bíblia, né? A gente está nos fim dos tempos e parece que cada dia mais esses tempos vão se encurtando, né? E a gente que é mãe, a gente que é esposa, a gente que trabalha, a gente que quer ter esse momento crucial com Deus, né? Esse momento que é necessário, que a palavra é pão, né? Nossas vidas. E às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. E tem dia que a gente acorda, já é hora de deixar o menino na escola, às vezes desliga o despertador, dorme de novo. E se eu não coloco Deus em primeiro lugar, o dia ele nos engole e a gente, tudo aparece, né? Quando a gente começa o dia, é menino na escola, e vem a hora de almoço, faz almoço, volta, pega, pronto, já foi o dia. E aí, cadê o momento com Deus? Né? Cadê esse momento devocional? Eu costumo fazer no início. Eu já boto o despertador um pouquinho mais cedo para fazer no início do dia. O único livro que eu leio todos os dias é o meu devocional. Até tento, né, colocar outro, mas acaba que ficando de lado. E temos que priorizar também uma leitura, né, diferenciada, não só o devocional, para que a gente tenha outras experiências, né, outros horizontes dessas pessoas, né, que dedicaram esse tempo, estudaram, para que a gente traga essas experiências para nossas vidas e a gente se sobressair, né? É verdade. E isso tem sido um desafio. Isso tem sido um desafio, eu vejo muito que tem sido um desafio, principalmente para as mulheres, porque as mulheres ela não só têm somente
Não todas, mas nem o cuidado somente da sua vida própria, né? Mas às vezes muitas delas são mãe, como você disse, são esposa, e muitas vezes têm os seus afazeres de casa, né? E querendo ou não, é como você diz, o dia vai nos engolindo e a gente, às vezes, quando chega à noite, que tá já tão cansado e fica, cadê Deus, né? Parece que o tempo não deu nem para buscar Deus e que muitas vezes, quando o convite chega para nós levar uma palavra, muitas, infelizmente, ainda não parece que não estão, não se encontra e diz assim, não estou preparada e muitas vezes acaba se auto-sabotando, né? Essa vida de procrastinação é muito rotineira. Isso eu vejo muito. Então, quando você vê mulheres que já estão lá na frente, que já são modelos, de formas que você olha, que você vê, essa mulher é um espelho para mim, porque ela consegue ministrar, ela consegue cuidar da casa dela, ela consegue cuidar do seu filho, do seu marido, então ela é um modelo para mim. E sempre eu vou ter como modelo para mim a Joyce Meyer. Para mim foi um ministério que me impactou desde sempre, sempre prego, sempre falo dessa mulher, acho que sempre vou continuar falando, porque para mim ela deixou e ainda continua deixando e construindo, né? Que ela ainda não morreu, mas está construindo aí um legado. E uma das coisas que ela deixa muito claro em seu ministério essa vida de verdade, de você dizer assim, eu não posso pregar porque eu tenho um filho, não posso pregar porque eu tenho um marido, eu não posso pregar porque eu estou cheia de coisas para fazeres, né? E isso não é desculpa, né? Ela mostra, o ministério dela é literalmente mostrado como um exemplo. E isso não é desculpa. Então, eu acho que a gente tem que olhar para quem já está lá na frente, mas não ao ponto de se comparar e de olhar tanto de dizer assim, eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas existe um tempo, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Existe um tempo de preparo. É o que o Kenneth Reagan vai dizer. Ele diz que tempo de preparo não é tempo perdido. Eu queria que você lesse aí, Eclesiastes capítulo 3, e falasse um pouco sobre ele. Quem estiver assistindo e quiser abrir comigo, Eclesiastes 3, eu vou ler a partir do versículo 1, e fala assim. E antes de ler, eu queria que vocês declarassem, porque eu vou declarar que eu aceito o tempo de Deus em minha vida. Queria que em seu coração você declarasse isso, porque há essa dificuldade. Há um tempo de Deus, é o nosso tempo. Às vezes a gente quer uma coisa a curto prazo, e nos planos de Deus não é. Às vezes aquilo que a gente almeja nem é para nós. E só com o tempo é que a gente vai descobrindo. E eu queria que vocês declarassem. Eu aceito o tempo de Deus em minha vida. Vamos para Eclesiastes 3. Todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e a época de mover. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. No 5 diz assim, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conversar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Glória a Deus por essa palavra. Aqui ele nos instrui na maioria das coisas que a gente precisa diariamente, né? O abraço, ele é bom, mas às vezes é necessário a gente se apartar. E nós vamos
falar sobre esses dois passos, né, Mara? Bíblia e escolher um livro. Em casa eu tenho 3 versões de Bíblia. Eu gosto muito da King James. Ela fala palavras, a NVI também fala as palavras, né, de melhor entendimento. E o foco principal de Salomão nessa passagem é que Deus tem um plano para todos nós, para cada um. Cada um ele depositou algo que a gente se faz melhor, né? Os dons. E aqui ele explica bem direitinho que ele estabeleceu os ciclos em nossas vidas, né? A gente tem o ciclo, nasce, cresce, reproduz. Se a gente vai para uma construção, a mesma coisa. A gente faz o projeto da casa, começa a construção e quando a gente vê aquele empreendimento lindo, né? E cada processo é algo que fala conosco, né? O filho também, a gente passa aqueles 9 meses de gestação. Para a mãe, ela sente melhor do que o pai vai acompanhando ali, mas não é como a mãe, né, Mara? Você que tem filho. E nesse ciclo, cada um deles há um trabalho que devemos realizar. Seja de botar a mão na massa, seja de esperar, seja... Cada ciclo tem a sua particularidade, mas que vai produzir em nossas vidas os frutos de Deus. E apesar de enfrentarmos muitos problemas que às vezes parece até contradizer os planos de Deus, tem aquelas lutas, né, maiores que a gente não acha até que vai desistir, mas quando a gente está em Cristo, Ele faz. E quando a gente chega lá no final dessa luta, a gente tira, né, os aprendizados, crescimento, e segue na certeza que Deus está conosco. Quer falar mais uma coisa? Eclesiastes diz uma coisa muito interessante, né? Ele vai falar sobre o tempo. Isso é uma das coisas que Deus estabeleceu tanto para o rico como para o mendigo. O tempo. Todos têm 24 horas. Mas o negócio não é o rico e o mendigo que eu quero dar ênfase, mas o que você faz com o tempo que você tem. É interessante que muitos estão como dentro dali, vou dar um exemplo de uma sala de aula. Todos têm o mesmo tempo, mas é interessante que você vai ver no final do ano que alguns avançaram, porque se utilizaram de alguma medida do tempo para gastar ou investir o tempo para estudar um pouco mais e passar de ano e continuar avançando. E você vai ver que outros vão ficando pelo caminho. E no ministério é assim também. Eu vejo que no ministério hoje, algumas pessoas acham que só porque tem um chamado de Deus, elas acham que somente isso é suficiente. Que se preparar não é importante. É por isso que hoje, infelizmente, existem muitos escândalos. Existem muitos escândalos porque muitas vezes a liderança, ela não de verdade não estabeleceu e nem levantou pessoas capacitadas. Porque para se capacitar também leva tempo. Porque ele vai dizer há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, quando você entra no ministério, existe também um tempo de você começar a falar de Deus. Começar a fazer algo para Deus. Dentro daquele chamado que Deus me entregou. O problema é que muitas vezes as pessoas nem se prepararam o suficiente e nunca vão se preparar e acham que só porque tem uma palavra de Deus é suficiente para correr. E às vezes não é. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada de fé.
E o que mais vai sustentar o seu ministério em Deus é quanto que você tem crescido nele, não somente sentado ouvindo a palavra, porque é onde você passa mais tempo, é no seu devocional. É como eu disse, né? A gente vai falar sobre duas coisas, a Bíblia e sobre os livros. Por que a Bíblia? Porque muitas vezes recebemos Bíblias que nem sequer entendemos o que está sendo, o que a Bíblia está querendo me falar. E existem várias linguagens da Bíblia justamente para isso, para mim ler e compreender aquilo que eu estou lendo. Existe um grande problema entre esses ministros que nem sequer sentam para ouvir a palavra, porque muitos estão pregando aquilo que já estão ouvindo. E isso é um dos maiores erros. Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos pregar aquilo que vivemos. É o nosso estilo de vida que deve ser uma pregação. O apóstolo Paulo diz bem claro, vós sois como carta escrita e lida. Então, nós pregamos até de boca fechada. Porque as pessoas estão sempre olhando para nós como um modelo. Porque se você parar para pensar, às vezes você pode achar que não está influenciando ninguém. Talvez você ache que não está trazendo influência para ninguém, mas às vezes está. Sem nem sequer saber. Eu vejo na minha vida, no meu crescimento, foi uma coisa tão natural que, para mim, buscar a Deus era e hoje é uma coisa tão simples e um estilo de vida para mim. Porque eu tive um fundamento bem construído diante de Deus. Eu aprendi a sentar no seminário para ouvir bastante, para depois aprender a falar. E é por isso que Salomão vai dizer: há tempo para todas as coisas. Quando você não tem os fundamentos bem estabelecidos, você vai ver que nunca Salomão diz há tempo para desistir. Você vai ver o que hoje acontece, as pessoas dizem: eu desisti. Eu desisti de Jesus, eu desisti do Evangelho, eu desisti porque eu estou cansado. E essas coisas acontecem quando a gente não gasta tempo estudando a Bíblia. Quando a gente não gasta tempo fazendo as nossas disciplinas espirituais, fazendo o nosso devocional. Se você ler 4 capítulos da Bíblia, você vai ler ela inteira um ano inteiro. E são pequenas coisas que faz você construir um ritmo. Às vezes as pessoas querem ser grande, já olhando e já estando e querendo ocupar lugares de pessoas grandes. Mas nem todos que são grandes hoje começaram grande, porque ninguém é Golias. Mas se nós aprender como Jesus, ele também foi necessário passar por vários tempos. Então, esse tempo de crescimento, como o Kenneth Hagin vai dizer, olha, tempo de preparo em seus livros, ele vai dizer, não, é tempo perdido. Tem um livro, esse livro aqui do filho do Kenneth Hagin, chamado Por Deus. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o tempo de você se preparar para aquilo que Deus lhe chamou. Eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas se frustrar porque Deus liberou uma palavra e ainda não se cumpriu. Mas se a gente pensar, e se alguém já leu um pouquinho mais sobre a Bíblia, vai entender que Deus está num tempo chamado Kairos. E nós estamos num tempo chamado Cronos. Então, o tempo para nós, ele é um relógio, ele tem 24 horas, mas para Deus não. Para Deus o tempo nunca parou e nunca vai parar. Então, o que Deus vai liberar sobre os seus profetas para nós já aconteceu. Quando Deus fala que tem um chamado na nossa vida, é porque Deus já nos vê cumprindo esse chamado. Não é que vai acontecer, porque a Bíblia diz que Deus se agrada de fé. Então, quando sai da boca de Deus, é porque a Bíblia diz que a fé é certeza. Então, já aconteceu. Deus já lhe vê como essa pessoa. É como ele disse para Abraão, olha, eu mudei teu nome, agora tu és Abraão. Porque te constituí pai de muitas nações. Ou seja, ele chamava Abraão pelo novo nome dele, para ele entender, como Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer, renove a mente para você compreender. Então, é importante você entender que quando você renovar sua mente, você vai aprender a estar no estilo de vida que Deus quer. E não você ser guiado somente por profecia. Infelizmente, hoje as pessoas estão sendo guiadas por profecias e profetas. E muitas vezes profecias que não vêm nem do coração de Deus. É por isso que tem muitos se entristecido, muitos têm morrido na caminhada.
Mas existe uma coisa, essa coisa relacionada sobre tempo, que Eclesiastes dá ênfase. Existia um bispo, um monge, na verdade, chamado São Bento de Núzia, que ele foi um monge que atribuiu a sua vida monástica a uma vida de espiritualidade e trabalho. E ele tinha uma frase muito interessante, um princípio muito estabelecido nos bispos beneditinos, que era ora et labora, que era rezar e trabalhar. E, infelizmente, hoje as pessoas veem o trabalho como um enfado. Às vezes as pessoas, por não ter uma consciência de que, olha, Deus precisa de mim para cumprir o chamado do qual Ele me deu e do qual eu vou prestar conta com Ele. Então, existe um tempo, sabe? Às vezes as pessoas acham que o tempo não vai acabar. Às vezes as pessoas acham que o tempo é um relógio eterno. Não, Deus entende, Deus sabe como foi o dia hoje. Mas a procrastinação vem disso, vem de um coração caído de Adão, e do qual você, se não se disciplinar, você vai continuar procrastinando uma coisa que começa de pequeno. É que nem um inseto chamado cupim. Você não dá nada para ele, mas ele é bem pequenininho e ele destrói tudo. Então, a procrastinação é assim também. Ela vai começando com pequenas coisas e daqui a pouco aquilo vai lhe engolindo de um jeito do qual você mais não tem mais como ter controle sobre aquilo. Então, hoje, a pessoa que tem um chamado, hoje a pessoa que é separada, a pessoa que é escolhido, que essa palavra escolhido no grego significa eclectos, que é alguém separado para algo, para Deus. Então, essa pessoa ela tem que estar estabelecida e tem que entender que se ela hoje tem 20 anos, ela tem que muito mais buscar hoje do que quem tem 50. Porque se você fizer as contas, e vamos dizer que a gente vai morrer com 100 anos, para quem tem 30, 60, o tempo está pouco. E às vezes, infelizmente, muitos querem morrer quando já tem 70, 50. E às vezes você não tem um pique de quem tem 20 e tem 30. Então, o tempo que Deus te deu é agora. É por isso que a fé é agora. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus me deu uma coisa que não deu para todo mundo. E quando eu digo não deu, não digo na forma de que Deus somente me escolheu como uma pessoa separada somente, ou como alguém exclusivo. Mas eu digo que Deus me deu uma coisa que é o tempo. E que eu agarrei isso, porque muitas vezes tem mulheres que têm um ministério, mas elas não sabem administrar o pouco tempo que tem para dar conta de trabalho, de marido, de filho. Infelizmente, ainda depende do seu trabalho para ajudar dentro da sua casa. Mas eu, pela graça de Deus, Deus me abriu portas e me deu uma vida da qual eu consigo hoje estudar e fazer disso para a glória de Deus. Então, Ele requer muito mais de mim, porque me deu esse tempo e eu acredito que Ele me deu esse tempo para mim se preparar para coisas ainda maiores que está por vir. Então, eu acho que quando Deus nos dá essa alegria de estar à vontade dentro da própria casa, de trazer recurso da qual você se mantenha lá, mas que se mantenha estudando, se mantenha crescendo, tanto no natural como no espiritual, isso é uma obrigação nossa, tá? Isso é uma obrigação nossa. E eu vejo Jesus falando em João 15:16, ele sempre vai nos comparar com uma árvore, né? Ele diz assim, João 15, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos outros, e vos designeis para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vos conceda. Ou seja, Jesus nos fez para dar fruto. Importante, eu acho que é você continuar se mantendo conforme o pouco que você conhece e continuar buscando mais. Porque o evangelho é isso, é você continuar caminhando em direção ao alvo, mas continuando sempre a buscar mais. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Quando eu entrei no evangelho e eu vi ali de perto na
prática e na íntegra o quanto meu pai sabe de Bíblia, e aquilo é contagiante, ele é uma pessoa que lhe motiva, de fato, a crescer, lhe convida a crescer, porque eu acredito que um líder é isso. Um líder faz com que os seus liderados cresçam, que os seus liderados sejam maiores do que ele, porque essa é a visão de um líder, né? Eu li um livro, estou lendo um livro esses dias, que é só sobre liderança, e é tão impressionante que o autor vai dizer que se o líder chegou em algum lugar sozinho, ele fez tudo errado. Porque quando você chega em um lugar só, você pulou alguma etapa errada. Porque nós dependemos de uns dos outros. Você precisa de mim e eu preciso de você. Porque a unção que está na minha vida é para o outro, entendeu? E a unção que está na vida do outro é para mim. Então, é por isso que a Bíblia nos compara como um corpo, porque nós precisamos uns dos outros. É por isso que Jesus vai dizer, olha, um é o apóstolo, o outro é o profeta, o outro é o evangelista, o outro faz parte do ministério de socorros. Então, cada um de nós temos uma função dentro do corpo. Então, isso é a maior ilusão que a pessoa encontra de dizer que não precisa de ninguém porque tem um chamado. E isso é a pior mentira que o diabo conta e continua contando e muitos continuam acreditando até hoje. E é muito importante a gente ser como Jesus, porque ele é um exemplo para mim e para você. Ele diz, olha, vai ter frutos. No Salmo 1, o versículo 3, a palavra diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá fruto e cuja folhagem não murcha, porque tudo quanto ele faz será bem sucedido e prosperará. Ele sempre vai nos comparar com uma árvore, porque ele diz, o homem é como uma árvore junto a ribeiro de águas. Por que junto a ribeiro de água? Porque Cristo é a fonte. Então é por isso que estamos enxertados nele, como o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você fomos enxertados na oliveira brava. Então, para mim aprender e querer ministrar alguém, eu preciso primeiro sentar para ouvir. Eu acho que a pior tolice é quando a gente quer falar sem primeiro ter sentado para ouvir. Porque todos os líderes sempre construiu alguém, sempre levantou alguém. A Bíblia diz que Moisés, em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, separa Josué. Josué sempre estava acompanhando o seu líder. Samuel, ele treina os profetas. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Elias treina Eliseu. E Paulo é treinado tanto na lei por Gamaliel, um dos líderes de Atos de Cristo, e tanto também por o Espírito Santo de Jesus em revelação. Então, cada um desses ministros que passaram pela Bíblia, você vai ver que sempre existe um líder, sempre existe o tempo. E sempre o tempo é importante, porque o tempo dos líderes também acaba. E se o líder não preparar ninguém, infelizmente, é como se as ovelhas todas ficassem dispersas. Então, por isso que existe a necessidade de um tempo. O líder tem que ter a consciência de que ele está andando no ministério, mas ele tem que passar o bastão para outros. Porque se você... O ministério, nós somos chamados para isso, para fazer discípulos. Então, nós não precisamos ter medo de levantar outros. Entendeu? Porque é muito bom você levantar outros. Porque se a igreja só depende de você, e quando Jesus te recolher, quem é que vai cuidar da igreja? Se você não levantar ninguém. Porque foi o que aconteceu com Josué. Josué achou que eu acredito que ele achou que não precisava levantar ninguém. E é por isso que a Bíblia vai dizer que entra o livro de Juízes e começa a se levantar juízes sobre juízes. Então, hoje, o ministério que Deus entregou hoje para as mulheres também, existe uma necessidade de hoje a gente aprender a administrar esse tempo, a fazer devocional, a devocional com a Bíblia. Se eu não tenho um livro para acompanhar e para fazer esse devocional, eu posso aprender a dividir a Bíblia em um período de um mês. Eu posso pegar Provérbios, que tem 31 capítulos, e fazer um capítulo por dia, conforme os meses. Dia 1º, primeiro capítulo. Dia 2, segundo capítulo de Provérbios.
E juntando estes capítulos, eu posso acrescentar os salmos. 5 salmos para um capítulo, porque são 150 salmos. Então, eu posso ir, conforme eu vou conhecendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ministrando conforme a Bíblia diz que ele é como mestre. Então, ele vai nos ensinando, né? Essa questão do tempo é tão interessante porque, às vezes, essa é a ilusão que muitos têm, né? Não, um dia isso vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa milagrosa para que o meu ministério cresça. Não, mas Deus está esperando em você. Deus está esperando que você se prepare, porque o tempo de preparo é como Kenneth Hagin dizia, o tempo de preparo é agora, entendeu? Eu passei na minha vida se preparando quando eu entrei, quando eu nasci de novo, foi 5 anos, se acordando 5 horas da manhã e mantendo esse ritmo o dia todinho. Eu passava o dia inteiro estudando, porque na época eu não tinha faculdade, o que eu tinha só era a Bíblia e Deus tinha me dado tempo e eu precisava fazer alguma coisa com o tempo que ele tinha me dado. Então, eu decidi no meu coração usar essas horas de 24 horas e passar o dia inteiro estudando a Bíblia. Então, eu acordava 5 horas da manhã, eu fazia meu café da manhã, fazia o café da manhã do meu filho. O horário do almoço, de 6 às 11, eu parava, porque eu sabia que eu tinha que manter ali um almoço, e eu dava uma pausa de 1 hora. E depois eu voltava e ia até às 6 horas da noite. Então, eu mantive isso durante 5 anos. 5 anos nesse ritmo. E hoje a minha vida é diferente, o meu tempo hoje é outro. Lógico que eu não tenho como hoje acordar de 5 horas da manhã, porque hoje eu faço 2 faculdades. Hoje eu cuido do meu filho, hoje eu cuido da minha casa. Então, hoje o meu tempo, possamos dizer que também tem 24 horas como o seu. Mas hoje eu preciso, principal, muito mais organizar o tempo, entender como é que aquele tempo vai funcionar para mim, para que eu seja produtiva. E também, dentro desse tempo, encontrar um dia que seja um day office. O dia que eu não preciso fazer nada. O dia onde eu preciso somente descansar. Entendeu? Porque tudo demais, estudar a Bíblia e estudar qualquer outra coisa também fada. Verdade. Então, a gente precisa também desse tempo de lazer, desse tempo com o filho, desse tempo com o marido, com a família. Porque a sua vida é uma e a minha é outra. Então, nós precisamos entender que eu vejo o tempo como um elástico. O elástico, de tanto você esticar, chega uma hora que ele vai perdendo a força. Tá? Chega uma hora que o que você não fez lá atrás, você vai ver que vai lhe trazer uma dificuldade lá na frente. Porque o tempo que você perdeu, você agora não tem como buscar, e o que você tem que fazer agora é correr com o que está acontecendo nas suas mãos agora. Então, o que nós precisamos fazer hoje como cristão, e quando identificamos que temos um chamado, é gastar esse tempo, investir esse tempo. É ler mais, procurar se Deus me quer dentro de uma faculdade, procurar qual faculdade o ministério que Deus deu para mim pode ser útil, sabe? É procurar manter o ritmo ao ponto de aprender a ouvir o Espírito Santo. Não é somente na minha alma, não é somente o que eu quero fazer, porque ministério não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que Deus quer. Deus quer. Porque é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu tenho uma vontade, a vontade de Deus não reina. Porque eu acho que não tem como você agradar duas coisas ao mesmo tempo. Então é necessário você estar, como você disse, sempre colocando Deus em primeiro lugar. E eu sempre procurei manter os olhos focados. Senhor, o que tu queres? Senhor, é por aqui, Senhor. E tudo começa em oração. Tudo começa sendo gerado em oração. Às vezes as mulheres veem outras pregando e ensinando daquele jeito e olha para dentro de si e vê que é uma pessoa introvertida. Não se vê como aquela pessoa que está daquele jeito ensinando, mas Deus fez você de um jeito diferente. Então ele quer já do jeito que você é. Porque às vezes a gente acha melhor ser outro do que ser nós mesmos. E às vezes a gente está
como é que eu posso dizer, atraindo olhares de pessoas que a gente nem conhece. Talvez as pessoas possam estar dizendo assim dentro de si mesmo, olha, aquela pessoa, o jeito dela me agrada. Então, o tempo de crescimento é hoje. Eu passei muitos anos lendo os mesmos livros de Joyce Meyer, ouvindo as mesmas pregações, lendo a Bíblia várias vezes. Já li a Bíblia mais de 15 vezes. Hoje, a minha leitura com a Bíblia é diferente, porque eu leio a Bíblia por livros, não por quantidade de capítulos. Eu consigo hoje ler a Bíblia toda dentro do mês de agosto. Eu tenho esse ritmo agora de ler a Bíblia todinha dentro do mês de agosto. Então, isso não aconteceu do dia para a noite. Essas coisas vão acontecendo pouco a pouco. Porque estudar é enfadonho. Verdade. E aí, você quer falar alguma coisa? Então, só que as doenças do século, né, faz com que as pessoas desistam. Digamos que é como você falou aí, há um tempo para todas as coisas e quando a gente inicia, persevera, espera. Hoje em dia as pessoas querem um micro-ondas espiritual e não existe. É dia após dia. Porque você vai aprender com seus próprios erros também, aonde você precisa melhorar. Porque às vezes as pessoas acham que ser guiada pelo Espírito, dar passos de fé são uma coisa fácil, e não é. O ministério, eu acredito que o ministério vai requerer uma coisa de você, tudo. O teu tesouro, o teu tempo e o teu talento. Jesus vai dizer, olha, qual é o homem que primeiro, antes de construir uma casa, primeiro ele não se senta. Então o ministério vai requerer de você tudo. E a pergunta é, será que você está disposto a pagar esse preço? Porque nem todo mundo está. E se preparar vai requerer de mim e de você disciplina. Disciplinas espirituais e disciplinas naturais. Disciplinas naturais, acordar 5 horas da manhã, se é necessário. Se eu tenho que sair 7 horas para trabalhar, eu sei que eu tenho que me acordar de 5. Porque eu preciso buscar Deus pelo menos de 5 às 6. E continuar ainda mantendo essa busca no decorrer do dia. Só que hoje, infelizmente, os homens hoje têm mais temor ao próprio patrão do que o próprio Senhor. Essa é a verdade. Mas pode falar. Quando o dia nasce, a gente agradece a Deus por mais um dia. E ultimamente, a gente não sabe que ali é menos um dia, né? Porque é menos um dia. O dia de ontem foi passado, né? O de hoje é um presente e amanhã é um futuro. E o hoje já diz tudo, é um presente. E o de ontem passou, então a gente vai viver menos um dia, né? Se é uma contagem, quando a gente tira um, não ganha, a gente perde. Então, é menos um dia. E a vida espiritual é como a vida física, né? É uma escada. A gente sobe degrau por degrau. Às vezes a gente está com pressa e a gente vai subir uma escada, se a gente subir, der uns 4 passos a mais ou 5 para chegar lá em cima mais rápido, a gente pode até cair. E quando você cai, você vai se levantar. Então, a pressa desse mundo acontece muitas coisas. Aí a gente acha que, né, que a pressa resolve, mas não resolve. Ao contrário, gera mais consequências, gera outros problemas para que a gente volte, pare, pense, diga, não, agora eu vou. Mas vou com paciência, vou com calma, vou degrau por degrau. E na minha vida espiritual aconteceu muito isso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa lá, como você estava falando,
já prega bem direitinho, mas ali foi uma preparação. Então, sempre a gente tornou. A gente iniciou essa live lá atrás, não foi? E agora Deus tocou no meu coração, no nosso coração, para que a gente retorne novamente, dê continuidade. E você que está aí nos assistindo, você pode ser o próximo para a gente dar continuidade a esse trabalho que é do Senhor. E que, assim, às vezes a gente diz, não, não é por nós, é por Ele. Porque quando ele pede uma coisa, ele se responsabiliza. E assim, nós somos responsáveis pelo nosso bem espiritual. E tem até pessoas que também nós se tornamos responsáveis por elas. Nossos filhos, nossos amigos mais próximos que estão um pouco ainda preguiçoso da palavra de Deus. E por essas pessoas é que a gente decide. E pela vontade de Deus, né, que nos pede e que nos deu, porque o que ele pede, ele já tem dado, né? Já tem dado aquele suporte. Então, que a gente continue e que mais pessoas, né, queiram fazer essa participação, que é para a honra e glória do Senhor. Sobre isso. Uma das coisas que eu mais escuto assim, quando eu ministro, né? Foi tão engraçado esse mês um tempo aqui que passou, e eu estava com um tempo tão pouco, e quando eu sou chamada para ministrar, eu não consigo dizer um não, né? E eu acho que também dizer não é saudável, sabe? Quando você vê que realmente não está cabendo dentro do seu tempo. Porque chega um momento da nossa vida que a gente não vai conseguir, a gente vai ser tão disciplinado, porque é isso que acontece comigo. Eu sou tão metódica nas coisas que eu faço, que para mim tudo tem início, meio e fim, e eu sou uma pessoa que eu abracei a fé ao ponto de não ver barreiras e nem empecilhos, sabe? Ao ponto de sempre ter convicção na fé. De sempre ter convicção na fé, você sabe, você é testemunha disso. E para mim não existe essa palavra desistir, sabe? Parece que para mim isso não existe. Porque eu abracei mesmo a palavra ao ponto de aquilo se tornar uma verdade mesmo para mim, do qual nada em circunstância alguma pode mudar. Eu sei que dias maus virão, como a Bíblia fala, dias maus sempre virão, né? Mas é como se eu estou sempre preparada para esse tempo que vai chegar. E parece que nada me desmotiva a continuar perseverando. Então, quando você está tão cheio da palavra, chega um momento na nossa vida que a gente não vai dar conta de tudo. E o ano passado eu fiz tanta loucura, né, que mesmo tendo a minha faculdade e tantas outras coisas para fazer, eu pregava eu ia para as igrejas no horário de meio-dia, né, no clamor, que as irmãs me chamavam. Olhe, pelo amor de Deus, venha dar uma palavra. E eu com aquele negócio de não dizer um não, mas eu dizia, eu vou. E chegou o momento de eu pregar até com a camisa da farda da faculdade. Isso era tão engraçado para mim, né? Que eu dizia assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito nessa... E começar a dar não também. Porque quando você fica tão bom naquilo, sabe? Você vai ver que você não vai conseguir manter todo mundo dentro da sua agenda, do seu tempo. E isso tá tudo bem, tá tudo certo. Porque, infelizmente, tem convites que você não vai conseguir dar conta mais. Entendeu? Porque enquanto você está se iniciando no ministério, enquanto ainda ninguém te conhece, é muito bom. Porque você está com a agenda muito aberta, né? Mas quando você vai amadurecendo, quando você vai se aprofundando, quando você vai investindo no tempo que Deus deu e realmente trabalhando o ministério que Deus lhe confiou, você vai ver que você vai não... Porque eu acho que é muito...
é muito ilusório falar de si mesmo, mas é muito melhor quando você escuta as pessoas falar de você. Entendeu? Você vai começar a ouvir as pessoas dizer, olha, fulano é bom, e você vai começar a ser chamado por pessoas que você nem conhece. Porque é o que acontece comigo. É porque foi um amigo do amigo do amigo, de amigo que mandou lhe chamar, não sei o quê. E às vezes você vai ficando conhecido de uma tal forma que vai ficando uma coisa desenfreada. Entendeu? Então, querendo ou não, você vai se tornando, sim, um espelho. Você vai se tornando um espelho ao ponto de que isso requer de você esse olhares das pessoas que vai, querendo ou não, de uma forma que muitas vezes você nem quer, porque eu sou uma pessoa muito introvertida. Então, gente, para mim é um problema. Gente, para mim é um problema. Então, querendo ou não, vai fazendo as pessoas, os olhares das pessoas vão sendo atraídos para você, que vai fazendo você sendo visto o tempo todo. E quando você é de verdade, você não precisa ter medo, entendeu? Quando você não é um personagem, você não precisa ter medo. Porque as pessoas, de fato, vão lhe ver que tanto você é de verdade no púlpito, como você é de verdade na rua ou em qualquer lugar. Na vida. Entendeu? Você não constrói um personagem. Quando você é de verdade, as pessoas vão lhe enxergar de verdade. E isso é que é o bom do ministério, sabe? Isso é que é o bom que eu tenho construído em Deus, é que nunca ficar preocupado com o que os outros falam. Sempre vai existir, sempre as críticas sempre vão existir. Nem todo mundo vai gostar de nós. Isso é normal, entendeu? Isso é normal, porque são essas críticas que vai construir você a continuar crescendo, a continuar avançando, a saber onde tem que melhorar, entendeu? Porque, infelizmente, as críticas vão vir de pessoas que são frustradas, pessoas que também tentaram, mas que morreram no caminho, entendeu? Mas tentaram e começaram da forma errada. Então, eu acredito muito nisso, que quando você faz a coisa de verdade, quando você é de verdade, aquilo se sustenta, sem esforço nenhum, sabe? É como a graça que Deus derrama sobre você que faz você ir embora. Não tem ninguém que lhe pare mais. E não é somente dentro do seu ministério, em qualquer lugar que você vá. Porque ele diz, escolhi você para dar fruto e desfruto. Então, você sempre vai ser podado por Deus. Podado a estar com pessoas difíceis, porque eu acho que a maior coisa, o maior desafio é lidar com pessoas difíceis. É lhe ensinar a sorrir para as pessoas que não gostam de você, que é o que mais eu tenho feito. E aprender a andar em silêncio, se mover em estratégia. Aprender que um líder, muitas vezes, ele vai andar só, sabe? Infelizmente, muitas vezes, quando você é pioneiro em algumas coisas, você vai ser só. E alguém vai achar que aquela sua fé que você tem é loucura. Entendeu? Que aquilo é muito radical demais. Que não tem que ser assim, que não pode ser assim. Mas é o que eu digo para muitos. Tudo que eu fiz lá no início me trouxe até aqui hoje. E eu sei onde eu quero chegar, entendeu? Eu sei onde eu quero chegar. Eu acredito que devemos ser sobrenatural no natural. Aprender a ter consciência de que aonde você estiver, não somente dentro da igreja, mas em todos os lugares, você também é filho de Deus. Os dons vão operar sobre a sua vida e Deus vai trazer o favor das pessoas sobre a sua vida. Entendeu? Então, portas novas vão se abrir sempre. Agora, muitas vezes o medo, e quando você não está preparado, infelizmente tem coisas que você não vai estar preparado e que você vai aprender a se preparar. Tem coisas que vai ser desafio para você e Deus vai abrir a porta. Eu me lembro que quando eu assisti os vídeos da Joyce Meyer, ela dizia que as pessoas convidavam ela para pregar e dizia o nome de todos que estavam na mídia, estourado, e no final dizia, e Joyce Meyer, né? Como se ela não fosse ninguém, né? Mas eu acho que o lindo é isso da coisa. Enquanto você está sendo ali gerado, porque eu e você, eu creio que é isso, é você ser gerado em Deus. Deus está ali lhe aprimorando, lhe moldando numa pedra bruta que é dentro do tempo que ele estabeleceu de preparo, para quando ele soltar você estourar, entendeu? Porque o desafio não é chegar lá, como muitos dizem, mas é permanecer.
Permanecer Entendeu? até o fim. O negócio não é chegar, mas é permanecer nesse lugar. Então, eu acredito que esses lugares que Deus quer que nós ocupe, eu acredito que é necessário se preparar, é necessário tempo, é necessário investir tempo em disciplinas espirituais, é necessário ler, e ler muito. E amadurecer a leitura, porque vai chegar tempo que aquilo que você está ouvindo não vai ser suficiente, entendeu? E continuar se permitindo andar em fé, porque andar em fé gera medo, e você tem que aprender a fazer paz com isso. Não é fácil. Verdade. Pode falar. Então, vamos finalizar, né? Eu desejo que vocês aceitem o tempo de Deus. Eu estou nesse desafio, aceitando a cada dia o tempo de Deus. E você pode orar, Maris, encerrando? Sim, posso, vamos. Senhor, em nome de Jesus, tem rendo graça Sim, pelas Deus. pessoas que estão ouvindo Obrigado agora, por pelas pessoas que vão ouvir Cristo e depois. Eu sei que existe aprendendo uma graça do sobre a Senhor tua sobre a nossa palavra. vida, da qual o Em nome Senhor de libera sobre Jesus. nós quando buscamos compreender o ministério que o Senhor tem para a nossa vida, compreender o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu creio que, como Kenneth Reagan dizia, um tempo de preparo não é tempo perdido, e que nós possamos abrir os olhos e enxergar o tempo que o Senhor nos tem entregado, porque muitas vezes achamos que o tempo de se preparar ainda está distante e ficamos ainda procrastinando, mas que o Senhor possa intervir essa tarde de uma maneira sobrenatural, e que esse vídeo possa alcançar as pessoas necessárias, um coração sedento, pessoas que precisam entender que o Senhor entregou algo e que precisa ser feito, e que essas pessoas precisam cumprir um propósito do qual o Senhor chamou para ser cumprido, porque eu acho que a pior coisa do mundo é esses propósitos, esses chamados serem enterrados junto com essas pessoas, e que o teu Espírito Santo possa chegar no coração dessas pessoas e que possam, em nome de Jesus, ser impactada e transformado por essa palavra. E eu já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecida, viu, pela presença. Tá bom. Até a próxima. Até.